A palavra de Deus, ela nos impede de passarmos pelas dores da vida? Deus impede? Deus, como um bom pai, ele trabalha para nos poupar ou para nos treinar? Então, se eu tenho um problema, se eu estou passando por um processo, se eu estou passando por um momento difícil, Deus vai permitir eu passar? Vai ou não vai? Não é para crescer, não é para mudar? Então existe uma dor e essa dor liberta. Aí eu quero te perguntar, a dor que você está passando hoje, ela está trazendo para você mudança, libertação ou angústia e aflição? Feche os olhos, vamos falar com Deus, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pelo projeto que nós estamos nessa quarta-feira. Poder estar aqui, poder fazer parte desse trabalho, é uma honra para mim. É um privilégio. Sempre, meu Deus, que nós temos a oportunidade de nos aproximarmos do Senhor, de receber, como diz na sua palavra, as palavras de sabedoria, os conselhos, as instruções, o entendimento. É a oportunidade que nós temos de crescer, de desenvolver, de avançar, de atingir resultados que ainda não atingimos. E eu quero pedir ao Senhor, ajuda cada um que está aqui, ajuda cada um a entender a Tua palavra, porque diz em Jó que o Senhor uma hora fala de um jeito, uma hora de outro, ainda que o homem não perceba, mas o Senhor está falando. Ainda que a pessoa não tenha dado a devida atenção, mas lá está o Senhor falando. Ainda que ela não prestou atenção no que foi pregado, mas lá está a palavra. A palavra, meu Deus, viva e eficaz, que tem o poder de mudar nossa vida, ela está à nossa disposição. E eu agradeço ao Senhor por estar aqui, e eu creio que o Senhor tem para a vida dela, tem para a casa dela, tem para a família dela, meu Pai, direções importantíssimas, que quando a gente pega a palavra e nós aplicamos a palavra, porque toda a mudança ela está na palavra. Então é a palavra que vai mudar os nossos resultados, a nossa história, a nossa vida. E eu te agradeço por isso, Deus. Muito obrigado, amém. Amém. E amém, graças a Deus. Amém? Sente-se, por favor. Sente-se, por gentileza. Eu gostaria que você viesse abrir Romanos 5,17, que é uma palavra que nós ouvimos no domingo, na abertura, mas em cima do que nos foi ensinado, tem várias direções aqui, importantíssimas. Eu não consegui pegar o versículo que respalda tudo o que nós vamos falar aqui, mas eu acredito que vai ficar claro, vai te ajudar, porque o próprio Davi, em Provérbios, a gente vê ele ensinando Salomão palavras, mensagens, direções para a vida. Hoje eu estava atendendo uma mulher e ela conseguiu evangelizar um muçulmano e ela orientou esse muçulmano a começar a ler o livro de Provérbios.
E a única coisa que esse homem tinha lido na vida dele era o Alcorão. E quando ele passou a ler a Bíblia Sagrada, ele passou a ler aquilo que está, no caso em Provérbios, ele ficou impactado. Ele ficou encantado. Porque ele não tinha tido acesso, ele não tinha tido conhecimento, ele não tinha tido nada na vida dele que o ajudou a ter contato com as Escrituras, com a palavra de Deus. E isso é uma coisa que eu tenho ouvido direto. A primeira vez que a pessoa ela vem na igreja, ela tem contato com a palavra, ela ouve a palavra, dela viver mudanças assim, ela ser tocada, ela ser contagiada. Eu tenho um caso específico de um rapaz que ele era espírita e acabava indo nesses centros, né? E também nunca tinha lido a Bíblia. E ele está aqui na nossa igreja agora, ele está aqui na Taquari, ele está firme. Por quê? Porque no dia eu falei, olha, talvez você não vai ter condições de entender tanto a Bíblia, então faz o seguinte, começa a ouvir só o programa Mudança de Vida hoje com a Bispo. Só ouve o programa de 30 minutos, mas todo dia você vai seguir a direção que eu estou te dando? Em uma semana, aquilo moveu ele, queimou dentro dele, que ele correu, ele comprou uma Bíblia nova e a partir dali, todos os dias, às 3 horas da manhã, ele acorda para orar e ler a Bíblia. Todos os dias. E o que ele conhecia? Allan Kardec. O que ele conhecia? Quando ia num centro. Ele não teve alguém que deu a ele uma direção. Então, Romanos 5,17 diz: se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Pelo fato de Adão ter desobedecido a Deus, toda a geração, todos que passaram a nascer depois de Adão, nasceram em que condição? Espiritualmente, a morte reinou. Nasceram com uma natureza pecaminosa. Quando a gente nasceu, nós nascemos com o quê? Com uma natureza? Com uma natureza pecaminosa. Com uma natureza voltada para viver de que maneira? Na carne, no pecado. Muito mais aqueles que recebem de Deus. Se um homem teve poder de trazer tantos prejuízos, o que nós vamos viver? O que nós não vamos receber? O que nós não vamos alcançar quando nós recebemos de Deus, diga comigo, a imensa provisão da graça. Então diga comigo, graça é o favor, o quê? O favor imerecido, que nós não mereceríamos, mas não é por merecimento, é por fé. É por crer. Isso você já aprendeu. Então você não pode usar no seu dia a dia a expressão que você não tem ajuda. Ninguém me ajuda. Ninguém me apoia. Ninguém me entende. Não. Nós temos a graça. E a dádiva da justiça
Diga comigo, reinarão em vida. Por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então Deus nos deu a imensa provisão da graça, a dádiva da justiça. E quando a gente recebe isso na nossa vida, nós passamos a reinar em vida, reinarão em vida. E quem é que vai me auxiliar, me ajudar a reinar em vida? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, olha só, diga comigo, existe um tipo de dor, diga que liberta, diga comigo, ela me leva a enfrentar, diga o que for preciso, por causa da palavra. Que tipo de dor que nos liberta? É a dor do arrependimento ou a da mudança? Hã? Que tipo de dor você tem escolhido para a sua vida? Porque a palavra de Deus, ela nos impede de passarmos pelas dores da vida? Deus impede? Deus, como um bom pai, ele trabalha para nos poupar ou para nos treinar? Então, se eu tenho um problema, se eu estou passando por um processo, se eu estou passando por um momento difícil, Deus vai permitir eu passar? Vai ou não vai? Não é para crescer, não é para mudar? Então existe uma dor, e essa dor liberta. Aí eu quero te perguntar, a dor que você está passando hoje, ela está trazendo para você mudança, libertação? Ou angústia e aflição? Como é que você está vivendo? Como é que você está se sentindo? Isso é muito importante você parar e fazer essa pergunta. Porque às vezes a pessoa ela foca no desconforto. A pessoa ela foca na dor. E a semana passada nós pregamos que Jesus, quando ele fez aquela última refeição com seus discípulos, que foi a da Santa Ceia, que ele serviu o pão e o vinho, quando ele terminou, que ele estava indo ele estava passando ali pelo Vale do Cédron e em direção, né, ali do Getsemane, ele usou uma expressão para os discípulos dizendo, olha, já está na hora, já está perto aqui, eu sei que eu vou ser entregue, vão me prender, eu vou ser crucificado, mas eu estou feliz com tudo isso. Como que alguém que sabe que vai passar por uma dor terrível, intensa, pode virar e dizer que está feliz? Porque ele estava focado na dor ou ele estava focado na recompensa? Ele estava focado no que ele ia sentir, no que ia passar, no que ia acontecer ou no resultado final? Então aquela expressão que a bispa usa, eu estou de olho no mais, eu estou de olho no mais tarde. Eu não estou focado no que o problema, a situação, a dor está querendo me levar a definir a minha vida por um momento. Porque esse é o problema de alguns.
Ele define a vida dele pelo momento que ele está vivendo. Agora acabou, agora terminou, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais o que fazer. Quando nós ouvimos essa palavra, ainda uma expressão que foi usada é: diga comigo, eu preciso adquirir uma mentalidade brutal. Que isso, bispo? Por que uma mentalidade brutal? Vamos lembrar de Abraão. Se fosse você, entra na história agora, se fosse você no lugar do Abraão, pegar o teu filho, o teu único filho, colocar num altar, o que ele tinha que fazer com aquele garoto? Ele tinha que matar o garoto. Alguém teria coragem de matar o seu próprio filho? Depois de esperar todo aquele sangue escorrer, você teria coragem de ficar vendo tudo isso? E depois vai lá, pega o fogo e põe fogo no menino. Você teria coragem de fazer? Isso é brutal ou não é? É agressivo ou não é? Mas Deus pediu para ele fazer aquilo ou não? Pediu ou não pediu? Então Deus estava trabalhando em Abraão uma mentalidade brutal, mais agressiva. Sim ou não? Diga comigo sim. Aí alguém vai falar, por que sim? Porque muitos são tímidos. Muitos são apegados a coisas que muitas vezes, na hora que ele precisa dar uma resposta ousada, corajosa, de fé, ela não dá. Ela não dá. É igual eu estava falando esses dias da oferta daquela mulher que derramou, e ainda tem uma passagem em Marcos que fala que quando ela pegou aquele vaso de alabastro e ela derramou o perfume em Jesus, tem o detalhe que fala que ela derramou na cabeça dele. E tem outro detalhe que fala que ela derramou nos pés e enxugou com os cabelos. Quem já leu sobre isso? Aquele vaso de alabastro, ele corresponde a 300 moedas. Que no caso ali, eram moedas de prata, mas lá na época era tratada como denário. E uma moeda de denário correspondia a um dia de trabalho braçal. E era uma época, que era a época da Páscoa, e que todo judeu naquela época da Páscoa, ele tinha que lembrar do pobre, ajudar o pobre, apoiar o pobre, sabe, fazer algo pelo pobre. E foi por isso que o Judas quis usar essa desculpa, nós temos que vender isso aí e dar aos pobres. Mas uma moeda correspondia a um dia de trabalho. Aquele nardo, aquele perfume que foi feito de nardo, correspondia a 1 ano de trabalho. E o que ela fez com aquele nardo? O que ela fez com aquele perfume caro? Ela derramou ele todo em quem? Aquilo, para quem estava na casa daquele lado, se não me falha a memória, chamava acho que Lázaro, o leproso, tanto que ele vivia até mais recluso da cidade. Aquilo foi um absurdo. Você pegou e juntou esse dinheiro aonde, mulher? Como é que você conseguiu essa grana toda? Como é que você não foi capaz de depender, de usar, de fazer algo por você com esse dinheiro?
E ela pegou todo aquele dinheiro que ela tinha. Eu não sei se era só aquele dinheiro que ela tinha. Mas é igual eu falei outro dia, pega um ano do teu trabalho, do teu dinheiro, do teu salário, um ano. Vai lá e compra algo e derrama. Ou pega ele e joga no reino. Eu teria coragem de fazer isso? Será que eu também, naquele momento, não sairia uma amargura, um egoísmo, uma ferida? Nossa, mas precisa de tudo isso para agradar a Deus? Ô Deus, o Senhor não podia ter pedido um bezerro gordo, uma ovelha mais gorda, um boi que seja? O Senhor podia ter pedido, então, qualquer outra coisa. Mas o Senhor foi pedir, o Senhor foi mexer logo no filho. Diga comigo, mentalidade brutal. Aquela atitude de Abraão, ela foi forte, ela foi brutal. E o que isso nos ensina? O que isso te ensina? Até onde nós estamos dispostos a ir para agradar a Deus? Você coloca um limite? Ou você já tem tido e crescido nisso, em não botar mais limite? É uma fé limitada ou ilimitada? Se Deus quiser testar você naquilo que você mais ama, mais está apegado, você atenderia o pedido de Deus? Você entregaria a Ele? Ou não? Porque essa atitude do Abraão, ela foi tão forte, que até hoje, Abraão é considerado o amigo de Deus, o pai da fé. E tem uma promessa que se cumpre todos os dias. Todos os dias. Aqueles que me abençoar serão abençoados, mas aqueles que me amaldiçoar serão amaldiçoados. Essa bênção, ela percorre a vida de todo aquele que aceita Jesus Cristo e se entrega a Ele. Diga comigo, a nossa mente é como um cavalo selvagem. Se não assume as rédeas, ela arrasta a minha vida para um abismo. Aí eu consegui pegar um versículo. Provérbios 25, 28. Um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Então, se a nossa mente, ela é como um cavalo selvagem, você pode dizer que você tem colocado freio? Você tem conseguido manter as rédeas? Você tem conseguido impedir a tua mente de pensar qualquer coisa que vem na cabeça? Porque os pensamentos negativos, eles chegam de uma maneira aonde muitas vezes eles não pedem permissão para entrar. Os pensamentos negativos, eles chegam e eles querem se instalar, eles querem fazer morada. É igual como é que chama aquele grupo de pessoas que não tem propriedade, que não tem terra? É igual acho que é os sem terras, não é isso? Mais conhecido como os sem terra. O que eles fazem, esse grupo de pessoas? Chega
E aquilo que não pertence a eles, eles se apropriam, eles tomam posse, eles possuem. É ou não é? Eu sei que tem muita gente que mora em determinadas casas, que o dono não apareceu, não está fazendo uso, e ele entrou lá e está morando até hoje. Quem que já ouviu essas histórias? Quem que talvez até conhece alguém? Eu conheço gente que ele está morando numa é chamada de invasão. Não é isso? Ele está morando numa invasão. Ele não tem para onde ir, ele encontrou um lugar vazio, ele deu uma estudada, deu uma examinada, viu que não teve movimentação por um determinado tempo, entrou lá. Ou alguns nem esperam, né? Já se apossou daquilo como seu. E os pensamentos negativos, você acha que eles são diferentes? Você acha que aquelas chamadas setas inflamadas do maligno, elas vêm com qual propósito? De inflamar você, de afetar você. Então elas vêm para quê? Para te enfraquecer, você fica fraco. Elas vêm para te desestruturar. Você percebe que você está desestruturado, você está desequilibrado. Você está mais sensível, está mais impaciente. Que nome que a gente dá para isso? Diga opressão. Essa pessoa está o quê? Ela está o quê? E aí, dependendo, você fala, você está oprimido. Aí que ela... Você está oprimido. É ou não é? Mas por quê? Porque a nossa mente, como eu disse, ela é como um cavalo selvagem. Ela é como uma pessoa que ela não sabe controlar as suas emoções e vontades. Ela já não sabe mais controlar. Ela está descontrolada, ela perdeu o controle. E como é que a vida dela fica? Comparada como uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros, uma casa sem muros. O ladrão pode entrar a hora que ele quiser? Pode ou não pode? Ele pode. Alguém quiser parar o carro lá na porta da tua casa sem portão, sem muro, ele pode ou não pode? Se ele quiser tentar arrombar de uma vez, ele já tem condição ou não tem? Está derrubado aquilo, está à mercê, é a palavra dos 52 dias. Os muros de Jerusalém ficaram em ruínas por quantos anos? 120 anos. E como que os inimigos tratavam Israel? Um povo fraco, indefensivo, faziam chacota, piadinha. Uma pessoa que emocionalmente ela está fraca, ela não aprendeu com Colossenses 1:9, acho que 1:9 ou 10, tem a versão que fala que nós, eu não lembro a expressão, mas lá fala, diga comigo, da inteligência emocional. Diga, inteligência espiritual. Nós precisamos da inteligência espiritual. Que nada mais é do que o fruto do Espírito. Que não é sábio, não é inteligente, isso não é bom para mim. Não é. Então os negativos, os pensamentos negativos, eles não pedem permissão para entrar. E aí, se você não fecha a porta? Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua
e em toda a sabedoria e o que, igreja? Guarda isso aí para você colocar nas suas orações. Senhor, eu quero ser cheio do conhecimento da sua vontade. Eu preciso ser cheio de sabedoria e dessa inteligência. É uma inteligência espiritual. É uma capacidade. Veio aquele pensamento negativo. Opa, estou fechando a porta para ele, não vou pensar. Não vou me ofender. Bispo, mas a pessoa falou uma mentira a meu respeito. Então, você acabou de falar. O que ela falou de você? E você vai se ofender por causa disso? Você precisa... Não, porque deixa eu explicar. Meu querido, é mentira. Fique em paz, está tudo bem. Não tem que se preocupar com isso. Né? Olha aqui, ó. Salmo 94, 19. Eu não lembro agora qual é a tradução, se é NVI ou Almeida. Diga comigo, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quem trouxe consolo? Aí, ó, é isso mesmo. Ó. Vamos juntos. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo. Isso aqui tem que dar esse versículo para quem vive falando que está com crise de ansiedade, viu? Eu estou com crise de ansiedade. Então, essa crise é excesso de preocupação. Tudo que você faz em excesso vai te desequilibrar, vai te afetar. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes, não sejas demasiadamente justo e nem ímpio. Não sejas demasiado... Tem gente que tudo que ele vai fazer, você vê que é em excesso. É demais, não tem um equilíbrio. Ele tem que às vezes estar atento, ter uma atenção sobre algo, mas ele não fica só atento, ele não está vigilante, não. Eu estou preocupado, e porque eu estou preocupado, e como é que vai ser? Como é que vai... Meu filho, é inútil o que você está fazendo. É perda de tempo. Volta lá, filha, no 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe, o teu consolo. Quem que trouxe alívio? Sim, o teu consolo, mas quem trouxe alívio? Deus. Ô, gente, de tão simples que isso aqui é, alguns não acreditam. Isso aqui é tão simples que alguns não acreditam numa palavra o teu consolo. Não, mas como assim? Eu não consigo ficar bem, eu não consigo ser consolado, sabendo que isso aqui está acontecendo. O teu consolo, o que o Senhor está me garantindo, o que o Senhor está me prometendo, o que o Senhor está falando comigo, lançando sobre Ele toda a vossa. Por quê? Por quê? Quando uma pessoa está cega, ela consegue ser grata? Ela não consegue ser grata. Levanta a mão direita. O braço, a mão, está funcionando aí? Está tudo certinho? Abre, fecha. Você já agradeceu a Deus que está tudo certo? Agradeceu, senhor Arnaldo? Aí, ó. Seu Arnaldo um dia não podia nem falar. O senhor Arnaldo não conseguia levantar de uma cama sozinho. O senhor Arnaldo um dia não podia comer sozinho. E foi ouvindo o programa Mudança de Vida que ele veio para a igreja. Olha aí, pergunta se ele precisa de alguém carregar ele.
Não é? Então, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então diga comigo, Deus já colocou dentro de mim o mesmo poder que Ele usou para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Aonde Ele colocou esse poder? Esse poder está dentro de nós. E se eu tenho um poder, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que usar. Na versão A Voz, a Bíblia diz assim, veja, 2 Timóteo 1,7, A Voz, a versão, veja, Deus não nos deu um espírito covarde, vamos juntos, mas um espírito poderoso, amoroso e disciplinado. Então diga comigo, disciplina é a mesma coisa que autocontrole. Então se eu não tenho disciplina, o que eu não terei? Se eu não estou tendo autocontrole, o que está faltando na minha vida? E a Bíblia diz que já nos foi dado a disciplina ou não? Foi ou não? Só que vamos lembrar uma coisa. Caráter, o caráter nosso caráter, ele é formado, ele é moldado por hábitos. Os nossos hábitos, eles são trabalhados por disciplina ou por indisciplina. Quem entendeu o que eu falei? Então, se eu tenho uma vida indisciplinada, eu tenho bons hábitos ou hábitos nocivos, ruins? Por fim, que caráter então eu tenho? Um caráter deformado? Eu vou acabar tendo desvio de caráter? Tudo por quê? Porque eu não estou usando o que me foi dado. Foi me dado. O que me foi dado? Poder, amor e disciplina. Poder para vencer qualquer mal, para vencer qualquer pensamento, para vencer qualquer situação que se levantou contra a minha vida. Amor, olha que coisa forte, coisa linda. Eu falei outro dia atrás que uma moça, ela disse assim, bispo, eu não gosto de gente. Eu não gosto de gente. Se não me falha a memória, dona Eva, se a senhora me permitir falar, quando a senhora chegou na igreja, a senhora tinha algum tipo de fobia, algum tipo de coisa relacionado, né, às vezes até às pessoas, né? A senhora, dependendo do caso ali, a senhora até mudava de lugar, é ou não é? A senhora chegava a mudar de lugar, às vezes a senhora, talvez era um preconceito inconsciente, era alguma coisa ali que a senhora tinha, não é verdade? E foi liberta disso, né? Ela tinha, inicialmente, na época da Celso, uma situação onde, dependendo da pessoa que sentasse do lado dela, agora você pode ir lá, beija, abraça, pega no colo, agora está tranquilo. Mas antes, era uma coisa que ela tinha, que era assim, eu me lembro uma cena, uma vez na Celso, dela mudar de lugar, entendeu? Porque ela ficou assim, ela não conseguia lidar com aquilo. Então, para ela não causar algo com a pessoa, ela mudou de lugar ali, porque era algo que ela não estava liberta. Deve ter um nome para isso. Talvez eu não estou falando a palavra certa aqui. Mas você está me entendendo. E essa moça, ela falou, eu não gosto de gente. Quando a gente meditou na palavra, falando a respeito do que a Bíblia fala, né? Sobre como nós estamos lidando com nossos irmãos, e eu gostaria, você que tem dificuldade de lidar com gente,
tem dificuldade de lidar com a sua família, medita em 1 João capítulo 3, guarda essa passagem, vai lá meditar nela, que eu não vou fazer isso agora, porque lá fala exatamente que se você tem algum sentimento, e ainda a Bíblia coloca, ó, se você tem ódio do seu irmão, você é um assassino. E você não tem parte na vida eterna. Resumindo, a mulher, eu acho que não deu 15 dias. Não deu 15 dias. Ela foi completamente liberta dessa situação. E não acredite se quiser, ela está ajudando pessoas agora. Eu achei isso incrível. Incrível, incrível. Ela falou um dia, eu não gosto de gente. E tem pessoas que elas não acreditam que elas receberam o poder para amar, porque amor não é sentimento, amor é o quê? Amor é uma atitude. Às vezes você pega no caminho umas pessoas bem difíceis, bem complicadas. Aquelas que você diz assim, aquela que foi escolhida a dedo. E aí você fala, como é que eu lido com essa aí? Então, você aprende com Jesus. Aprende com a palavra. Então veja, Deus não nos deu um espírito covarde, mas um espírito poderoso, amoroso e disciplinado. Se eu não cresço nisso aqui, como é que eu vou viver minha vida? Uma vida frustrada, uma vida infeliz. Mas diga isso aqui comigo, o imediatismo, ele trava a minha vida. Diga comigo, mas a disciplina e o processo, diga, eles abrem portas que o improviso, diga, não pode abrir. Então, o imediatismo, o que ele faz na nossa vida? Ele trava, ele rouba. E olha que se você pegar a história de Esaú, lembra que ele chegou com fome em casa e sentiu aquele cheiro de ensopado daquela comida do irmão dele, o Jacó. E ele não tinha caçado nada, ele não tinha nada para comer naquele dia. O estômago dele estava gritando, estou com fome, estou com fome. E aquele ensopado vermelho, ele chega e fala para o irmão dele, me dá um pouco disso aí. Passa para cá. Não, eu não vou te dar se você não me vender o direito da sua primogenitura. Por que Esaú vendeu? Por que ele trocou o intangível pelo tangível? Por que ele trocou o que definiria a vida dele, uma vida honrada, abençoada? Porque o filho naquela época teria porção dobrada de bênção. Teria um direito na herança do pai dobradamente. Por que ele trocou? Porque as coisas espirituais, as bênçãos que ele tinha, não tinha valor. O que tinha valor para Esaú? Aquilo que ia satisfazer o quê? Satisfazer a sua vontade. E por que o mundo está tão fraco do jeito que está hoje? Que a bispa vive batendo e pregando sobre isso. Não é por causa do hedonismo? Não é por conta de ter pessoas amantes do prazer? Não é aquela pessoa, né? Quantas histórias eu já ouvi de mulheres que elas se guardaram, elas se separaram, eram virgens, elas estavam, sabe aquela joia rara, porque é uma mulher virgem, que ela se casa com o homem certo, com o homem virgem, e ela, né, faz tudo direitinho. Que mulher que é essa? É uma joia
É uma joia rara. É uma joia rara. Aí ela vai lá, eu esperei demais. Eu fiquei muito tempo orando, esperando Deus mandar alguém. Agora que apareceu, o que ela vai lá e acaba fazendo? Se ela só se deitasse, né, é uma coisa. Ela perde a virgindade. Outras acabam engravidando. Hoje de manhã eu estava atendendo uma mulher e ela ligou para mim chorando. Ela mora no exterior, talvez ela esteja até me assistindo agora. E ela falou: bispo, olha que tristeza, eu estou aqui em prantos. Alguém da minha família estava em São Paulo, envolveu-se com um cara, por fim engravidou, escondeu a gravidez da mãe, da família, ficou um tempo na casa de uma determinada pessoa, resumindo, correu para o hospital, deu à luz a criança e por fim ela foi embora do hospital e deixou a criança lá. Ela chega na casa da mãe, ela vira para a mãe e diz: mãe, se você soubesse que eu tinha ficado grávida e eu tivesse abandonado uma criança, como é que você me enxergaria? Como é que você lidaria comigo? Ela falou: minha filha, conta direito essa história que eu já estou entendendo. Você estava meio gordinha outro dia que eu te vi e tem alguma coisa que não está certa aí. Resumindo, a criança estava lá no hospital ainda. A mãe, por uma atitude correta, foi lá com ela, correu no hospital. Acho que agora foi esses dias agora. Pegou a criança de volta e trouxe para casa. E ela liberou uma palavra profética para aquela criança. Que em nome de Jesus, essa criança, ela vai ser um servo do Senhor. Mas o que aquela menina fez? Ela fez aquilo que era de acordo com o que ela estava naquele momento sentindo. Eu me lembro de uma mulher que ela vivia nas baladas da vida, usando droga. E ela acabou se relacionando com um cara, ela tentava de todo quanto era jeito não engravidar para poder manter a vida que ela vivia. E ela, no dia dessa criança nascer, ela entrou dentro do hospital. Tira essa coisa de dentro de mim. Tira esse monstro, esse negócio de dentro de mim. Ela quase pegou um problema enorme para a vida dela, por conta do conselho tutelar. E graças a Deus, aquela criança, Deus preparou alguém para poder ficar com aquela criança. Então, quantas vezes a pessoa ela está vivendo num imediatismo? Tem que ser agora. Se não for do meu jeito, eu não quero. Tem que ser para agora. Se você pular o processo, se você não pagar o preço que você tem que pagar, como eu comecei falando no início, diga comigo de novo: existe um tipo de dor que liberta. Eu não quero pagar o preço, eu não quero passar pela dor que liberta, mas não, eu quero, tem que ser do meu modo, do meu jeito, tá bom, tudo bem. Do que as pessoas querem se livrar nos dias de hoje? Não é da frustração? Não é de uma vida estagnada? Sim ou não? Quando é que a pessoa está estagnada? Quando é que uma pessoa, você olha para ela, você fala assim: essa daí está estagnada, a vida dela está estagnada, parou. Por que a vida dela está estagnada, está parada?
Diga comigo, porque ela não quer lidar com o desconforto. O que ela não quer? Ela não quer o desconforto. Ela não quer renunciar, ela não quer sacrificar. Então, para vir para a igreja, é pesado. Buscar mais a Deus é difícil. Separar um período para orar e jejuar também nem me fala. Abrir mão daquilo que está prejudicando a vida espiritual dela, ela não quer. Se livrar do egoísmo, se livrar dos seus orgulhos, se livrar desses sentimentos, Não, o problema não está em mim. Mas, meu querido, você está com a vida estagnada. Como que eu sei, bispo, que a minha vida está estagnada ou não? Olha, se você é uma pessoa, se de tempo em tempo você faz algo que tira você do conforto. Não está frio esses dias? Não é mais... Para alguns não é mais difícil lidar com esse tipo de clima? É ou não é? É gostoso sair do quentinho, se levantar, estar mais na igreja, seja de manhã, seja à noite, seja de madrugada, é gostoso. Mas aí que entra quem que está mandando, quem está governando, quem que está dirigindo a minha vida. Então, pare e pense. Você é uma pessoa que respeita o processo ou você já fica naquela crise de ansiedade, aquela preocupação e aquela coisa que você chega e você fala, calma, o que é? O que foi? Já está dando para ver que você não está confiando, você não está esperando, você não está dependendo. E às vezes Deus está trabalhando algo com ela, que se estivesse tudo bem, Ele não conseguiria trabalhar. Diga comigo, nós precisamos buscar a Deus, como se estivéssemos em desespero. Quem já buscou a Deus em desespero aqui? Quem que já buscou a Deus num momento assim, precisava de um socorro? Senhor, me socorre, meu Pai, tem misericórdia de mim. Quem que já viveu isso? Como é que estava a tua alma nesse momento? Como é que você estava naquele momento? Qual que era a única coisa? Se o bispo falasse, fica em pé, quem quiser vir aqui na frente, dobrar, eu já venho agora, eu já caio de joelho aqui. Senhor, eu me humilho, eu quero saber quem está me vendo. Por quê? Porque você quer aquilo mudado, você não quer mais aquela situação. Você não está aguentando mais. Então, às vezes, a pessoa, ela está com a vida dela estagnada, parada, talvez até há muito tempo travada. Por quê? Porque ela está vivendo naquela vida confortável. Estou aqui, não quero sair daqui. Né? Às vezes está ouvindo a palavra debaixo das cobertas. Deitado lá, não quer sentar, não quer levantar, não quer se mover, não quer vir para o templo, não quer entrar numa madrugada fria, não quer separar um período, um tempo, para maratonar nas palavras que estão sendo pregadas. Quem está entendendo isso? O desconforto, ele tira você da vida estagnada. Então diga comigo, fugir do desconforto é alimentar um monstro chamado estagnação. Essa foi a expressão que a bispa usou domingo. Fugir do desconforto é alimentar um monstro chamado estagnação. Deixa eu te perguntar para nós orarmos. Você hoje, você tem tomado decisões de fazer coisas que te dão um frio na barriga?
Ou não? Qual foi a última vez que você fez algo que te deu um frio na barriga? Qual foi a última vez? Que você talvez deu um passo, que você falou, Jesus, agora eu vou ter que orar mais. Agora eu vou ter que vigiar mais. Isso é bom ou é ruim? Isso te aproxima mais de Deus ou não? Isso te ajuda a crescer mais ou não? Então eu vou perguntar de novo, qual foi a última vez que você fez isso? Eu quero que você fique em pé, por favor. Coloque a mão no seu coração. Pare. E pergunte isso para você. Eu estou vivendo uma vida estagnada. Eu estou vivendo uma vida onde eu falo que eu não estou mais aguentando os resultados que eu estou vivendo, mas eu não estou fazendo nada de diferente. Eu estou fazendo a mesma coisa. Se às vezes te chama, se convoca, se fala para você, ei, haja fé, dá um passo de fé, use a sua fé. E aí a pessoa, você vê que ela está mais vulnerável a qualquer tipo de pensamento negativo. Você vê que qualquer coisa que vem na cabeça dela, que vem na mente dela, ela acaba pensando, ela acaba alimentando, ela acaba dando legalidade, ela acaba dando vazão, ela permite aquilo. Por que ela está permitindo aquilo? Porque ela está pensando aquilo que ela não deveria pensar. Porque ela, na verdade, ela não tem um propósito forte. Ela não tem algo estabelecido dentro dela. E para fechar, propósito é como um motor. Diga comigo, se eu tenho um propósito, diga comigo, ele não me deixa parar. Diga mesmo nas dificuldades, diga nos tempos difíceis, diga comigo, o propósito, ele é como um motor. Diga, ele não vai me deixar parar. Ele não vai me deixar parar. Se você estiver numa subida, ele não deixa você parar na subida. Se você está enfrentando algo desafiador, ele não vai deixar você parar. Há algo maior dentro de você. Eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um propósito com Deus, eu me comprometi com Deus, eu fiz um voto com Deus, a partir de agora, eu fiz um compromisso, eu tenho um compromisso, eu não vou retroceder no que eu assumi com Deus. E eu sei que isso vai me levar para um outro nível. Eu sei que isso vai me levar para um outro nível. Você tem que lembrar que a carne, ela não tem controle. A carne, ela é uma descontrolada. E se você não se encher da palavra e do Espírito, você vai viver na carne. E se você acha que você tem controle na carne, ninguém consegue ter controle na carne. A carne, ela vai te descontrolar. Ela vai te roubar. Ela pode alterar com a tua vida. Então, Senhor, eu não quero uma vida estagnada. Eu não quero uma vida travada. A tua palavra me garante que nada é impossível para o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa mudar. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Eu sei que podes fazer todas as coisas. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Eu sei, como na palavra de domingo que nós ouvimos, eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que o Senhor está na minha vida e não há o que temer. Eu não vou temer. E se eu estou fugindo do desconforto, eu vou parar.
Se eu estou dando vazão para pensamentos errados, eu vou fechar a porta para eles agora. Se eu estava permitindo a dor do arrependimento, não a da mudança, eu não queria passar pela dor da mudança, ainda que doa mais, ainda que exija mais, naquele momento é melhor do que para o resto da vida você ter que conviver com uma dor, de você saber que você podia ter feito diferente e você não fez. Porque ninguém tem culpa das escolhas e decisões que você faz na sua vida. É você quem tem que decidir, é você quem tem que escolher, é você que tem que parar agora. Peraí, daqui para frente, como é que eu vou viver minha vida? Como que eu vou tocar minha vida? Ei, Deus tem novidades da terra para nós. Você esqueceu disso? Deus, Ele tem uma imensa provisão de graça para nós. Deus, Ele quer você com a sua vida bem fundamentada, bem alicerçada. Porque à medida que você vai crescendo, lembra da palavra de segunda-feira, firme, fundamento de glória. Então Deus, à medida que você vai crescendo nele, o que você vai viver, o que você vai receber é glória. É um peso de glória, é cabode. Mas o mal quer mostrar para você, o mal quer te confundir, o mal quer levar você a acreditar em mentiras. Fala para Deus, eu estou saindo agora dessa zona de conforto, de aceitação, de passividade, de procrastinação, de deixar para amanhã o que eu posso fazer agora, para deixar para depois. Eu não vou deixar para depois, eu não vou deixar para amanhã, eu não vou adiar mais, eu vou trabalhar essas mudanças em mim. A minha vida parou, a minha vida estagnou, a minha vida não cresceu mais, a minha vida não avançou mais, eu não tive mais frutos, eu não tive mais vitórias, eu não tive mais resultados, eu não tive mais mudanças. Não é a culpa de ninguém, ninguém é culpado pelo que está acontecendo na minha vida. Eu que tenho que mudar, eu tenho que me livrar desse conforto e entrar agora, literalmente, nesse processo do desconforto. É mais desconfortável, exige mais, mas é o que vai me levar a uma vida realizada, uma vida abençoada. Em nome de Jesus, fala com Deus agora. Fala com Deus agora. Sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar. Derruba os gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder. Eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar. Vamos, chegou a hora de você romper. Derruba os gigantes. Derruba esses gigantes agora. Derruba essas muralhas. Atravessa o Mar Vermelho agora. Sei que tu tens. Toma essa decisão. Poder. Eu não vou pensar tudo que vem à minha cabeça. Eu vou passar pela dor da mudança. Estou firme na É o Senhor quem me consola. Eu não vou viver ansioso, eu não vou viver preocupado, eu não vou viver aflito, eu não vou viver focado em problemas, em dificuldades. Eu tudo posso, eu tudo posso, eu posso. O Senhor vive em mim. Sim, o Senhor vive. E eu tudo posso. Minha força vem de ti e eu tudo posso. O Senhor vive em mim. Eu sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar. Derruba os gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens. Sei que tu
tens todo o poder e eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Eu sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar. Derruba os gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder. E eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Meu Deus pode. E cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do trigo da terra. No ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, diga comigo, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Diga comigo, eu creio que eu vou comer ainda neste ano das novidades desta terra. Diga comigo, o Senhor tem novidades para mim. Diga, o Senhor tem novidades para minha família, para o meu financeiro, para minha saúde, para minha vida espiritual. Deus tem novidades. Ele quer encerrar um tempo na tua vida. Ele quer encerrar um ciclo na tua vida. Ele quer encerrar, porque já havia encerrado naquela época o tempo da escravidão, o tempo da vergonha, o tempo da humilhação, o tempo que eles estavam no mundo. Já tinha encerrado. Mas eles estavam no deserto. Talvez você está num deserto. Talvez você está vivendo um momento bem difícil. Talvez um momento de pressão. Talvez um momento realmente desafiador. Mas eu vou tomar posse dessa palavra. Eu vou possuir essa palavra. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra. Você vai comer do trigo da terra. Você vai comer do que você ainda não tinha comido. Você vai receber para a tua vida. Você vai viver. Eu não sei como, de que jeito, de que maneira, de que forma, como Ele vai fazer, como Ele vai atender, como Ele vai responder. Ele trabalha de múltiplas formas. Deus, Ele é multiforme. Não pense que Ele só tem uma maneira de trabalhar. Não pense que Ele só tem um caminho para poder te salvar. Não, Ele é multiforme. Ele tem várias maneiras de trabalhar, de fazer, de honrar, de responder, de favorecer. E quando você dá a Deus aquilo que Ele quer de você, Ele diz, agora eu estou cessando o maná. Eu profetizo em nome de Jesus. Que cesse da tua vida a partir de hoje. Eu declaro em nome de Jesus que cesse. Cesse aquilo que dominava, aquilo que ainda te acompanhava, aquilo que fazia parte da tua vida. Que cesse para começar esse novo tempo. Já estamos no novo tempo. Já estamos numa nova era. Já estamos em um novo ciclo. Eu profetizo em nome de Jesus. Que cesse da tua vida a partir de agora, a partir de hoje, em nome de Jesus. Aquilo que ainda estava fazendo parte da tua vida. Esse maná, por um tempo, por 40 anos, podemos dizer. Por 40 anos ele esteve lá. Talvez por muitos anos. As mesmas situações estiveram lá. Mas diga comigo, aquela alimentação, aquela comida, diga, ela não era da escravidão. Diga, e ela não era do deserto. Diga, agora era a comida da liberdade. Diga comigo, eu entro. Diga, nesse tempo. Diga, nessa fase. Diga, nesse ciclo da liberdade. Diga, eu saio do tempo da escravidão. Diga, eu saio do deserto. Diga, para viver a vida que Cristo conquistou para mim na cruz do Calvário. Diga, uma vida livre. Diga, liberdade. Diga, chega de escravidão.
chega de humilhação, chega de vergonha, chega de derrota, chega de fracasso. Diga, é o tempo da liberdade. Diga, a minha vida a partir de hoje, ela está sofrendo uma mudança, uma transformação. Diga, eu passo a viver. Diga, um novo tempo, o tempo da liberdade, aonde o Senhor preparou para mim as novidades desta terra. Diga, nesta nova terra, em nome de Jesus. Você vai comer o quê? Você vai desfrutar do quê? Você vai viver o quê? Você pode declarar? Você pode falar do que você toma posse? Do que vai acontecer na tua vida? Do que você vai viver? Do que vai acontecer? Do que você vai tocar? Do que vai chegar para tuas mãos? A partir de agora, eu viverei as novidades que o Senhor tem para mim. Para qual área? Para qual área da tua vida? Vou viver para esta área. Eu vou viver para esta área. Eu terei as novidades do Senhor. Eu receberei, eu desfrutarei, eu alcançarei as novidades. Ele tem novidade para mim. Eu vou testemunhar, eu vou relatar, eu vou contar o que o Senhor está fazendo na minha vida, em nome de Jesus. Ele reservou esse tempo, Ele reservou essa bênção, Ele reservou essa vitória, Ele reservou as novidades. Eis que estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo em nome de Jesus. Ela já está surgindo em nome de Jesus. Ela já está surgindo em nome de Jesus. Ela já está surgindo. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Ela já está surgindo em nosso favor. Em nome de Jesus eu abençoo a tua vida. E eu tomo posse junto com você. Você vai testemunhar essas novidades. Você vai, toma posse, possua. E pega essas direções. Pega essas direções. Naquilo que o Senhor falou com você nessa tarde. Pega essas direções. Mantenha-se focado. Amanhã é feriado, muitos não vão trabalhar. Você pode andar uma milha a mais antes. Você pode dar mais, esteja. Daqui a pouco vai ter o culto às 19h30 com o Bispo Fernando. Você não vai ter nada para fazer em casa, fica para o culto. Você não vai fazer nada amanhã, não vai trabalhar, anda uma milha a mais. Dê condições. As quartas-feiras têm sido um mover do Espírito muito forte. E eu creio que o Senhor tem reservado algo para nós ainda nesse projeto Casa Firme. Em nome de Jesus. Eu te abençoo, receba o favor e a graça dele para a tua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.